Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos mais uma vez aqui para juntos louvar e adorar o nosso Deus. Nós estamos aqui para fazer mais uma reflexão na palavra de Deus, mas antes eu quero agradecer a cada um de você que é inscrito aqui no meu canal, cada um que tem visualizado. Que o Senhor retribua em bênçãos mil, porque sem você não haveria razão de eu estar aqui. Se não fosse você, meu inscrito, minha inscrita, meus amigos que têm visualizado, eu estaria falando sozinha. Mas eu sei que eu não estou falando sozinha, primeiro, porque Deus está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui. E depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui tem uma legião de anjos junto conosco. E tem junto com você que está aí. Meus amigos, minhas amigas, eu vou estar tentando ler na Bíblia, porque eu consigo ler melhor na Bíblia do celular, porque a luz do celular clareia mais as letras. Mas se eu me embaraçar um pouquinho aqui com a Bíblia em papel, você me perdoa, vocês me perdoam. Mas antes de levar a palavra, eu quero contar com o seu joinha. Você não sabe o quanto é importante para o canal o joinha. Você está fazendo isso para o YouTube, está recomendando mais vida. Se essa palavra chegou até você, não deixa passar despercebido sem dar o joinha. Inscreva-se no canal, você não paga nada por isso. É embaixo aqui, ó, você vai ver escrito em negrito, inscreva-se. E ali você simplesmente dá um clique e está inscrito. Todos os vídeos chegarão até você. Não precisa nem de você procurar. Amém? Amados amigos e irmãos, estou muito feliz com Jesus e quero refletir com você a mesma palavra que Deus me confiou para estar levando ali na igreja da qual sou membro, e eu acabo de chegar num maravilhoso culto, e você pode dizer assim, você é membro? Você não é uma senhora? Sim, sou uma senhora, mas não existe membra, existe membro. Uma árvore, ela tem os galhos, cada galho é um membro daquele tronco que sustenta os galhos. E o tronco que sustenta a igreja, que sou eu e você, é Jesus Cristo. Nós somos os ramos que fomos enxertados nele. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós nunca falamos que a mão é uma membra do meu corpo, meus olhos é uma membra. Não. Todos os nossos, o nosso ouvido, o nosso olhar, a nossa boca, a nossa mão, todo o nosso corpo, cada membro tem a sua função. Então, o que você mais ouve é erro de palavras quando alguém desmembra. Não. Para Cristo não existe membra, existe membro do corpo dele.
E você que está aí é um membro do corpo de Cristo, senão você não estaria aqui comigo. Concorda? Então, faça essa gentileza, dê o joinha, inscreva-se no canal, compartilha, comenta também no canal. Quero agradecer você que tem comentado lá no Facebook, você que tem comentado através do Messenger, mas eu não tenho tempo de ver Facebook e nem Instagram, eu não tenho tempo de ver Messenger, por lá eu não tenho tempo de responder você. Então eu convido você que entre no YouTube e faça o seu comentário aqui, porque aqui eu me esforço para estar vendo, respondendo, e vamos assim que fica melhor para eu acompanhar, porque eu não tenho monitor ainda. Então vamos à palavra, que é o que Deus espera de nós nessa noite, amém? Nós vamos fazer uma reflexão no Salmo 17 do rei Davi. O título da mensagem diz o seguinte: Davi pede a Deus que proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Davi aqui, ele pede a Deus para proteger ele, e ele confiava na inocência, ele tinha certeza que ele era inocente. Então veja como Davi conversa com Deus aqui. Esse salmo é uma oração de Davi, é Davi falando com Deus. Vamos orar com ele. Ouve, Senhor, a justiça, ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença diante do teu rosto, atentam os teus olhos à razão. Aqui ele está pedindo, Senhor, para atender o clamor dele. Davi aqui estava atravessando uma situação muito difícil pela oração dele. E aqui ele está fazendo um clamor. Clamor não é uma oração feita como uma oração mamão com açúcar, não. Clamor é alguém que confia, que crê, que tem esperança. O clamor é um grito da certeza de que está falando com alguém que vai resolver a situação. Então eu creio que Davi, como ele era pastor de ovelhas, ele estava lá numa montanha e ele fez um clamor: oh Deus, atende a minha oração. Quantas vezes você e eu estamos numa situação que precisamos de clamar a Deus, de clamar do fundo das nossas almas, porque os inimigos que nos rodeiam são muitos. Além dos inimigos materiais, temos os inimigos invisíveis, espirituais. E Davi continuou falando com Deus: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada
achaste que pensei, a minha boca não transgredirá. Ele tinha tanta certeza que ele estava agradando a Deus, que ele falava para Deus, desculpa, gente, deixa eu desligar um ventilador que está aqui, que é o ar dele que está entrando na minha... Prosseguindo com a palavra de Deus, Davi falou, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Examinar, você, quando vai ao médico, ele coloca um aparelho no seu coração, ele afere a sua pressão, ele ouve o seu pulmão, ele vê a saturação do oxigênio que teu sangue está recebendo, ele examina para ele ter certeza de que vai fazer um diagnóstico certo. E Davi está com toda certeza falando com Deus. Examinaste-me de noite e nada encontraste. Eu tinha certeza que ele estava na presença de Deus. E ele tinha certeza que não tinha transgredido com a boca, falado palavra desagradável, brigado, maltratado alguém, humilhado alguém, não. Então, ele fazia esse clamor a Deus. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei da verdade, das veredas do destruidor. Dirijo meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Ele está pedindo, Senhor, para dirigir os passos dele pelo caminho, para que ele não vacile nas suas pegadas. Ele não quer dar um passo aqui sem a direção de Deus. E então ele continua falando com Deus. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta minhas palavras. Quando Davi fala para Deus, inclina para mim os teus ouvidos e escuta, ouve, né, as minhas palavras. Ele tinha certeza que Deus estava acima dele. E quando uma pessoa que é Deus, ele pedia para ele inclinar, para ouvir, inclinar é alguém que abaixa o seu rosto e olha lá embaixo, e vendo ali um pequenino filho de Deus clamando por ele. E ele continuava, dirijo meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclinaste para mim os teus ouvidos, escuta as minhas palavras. Faz maravilhas as tuas beneficências, tu que livra aqueles que em ti confiam.
dos que se levantam contra a tua destra mão direita, né? Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das suas asas. Quando ele diz para o Senhor, guarda ele como a menina do olho, você, quando vem qualquer mosquito voando, e se você sente que ela vai bater nos seus olhos, ou vem um cisco, a primeira reação da pálpebra é fechar o olho, é proteger a menina do olho. A menina do olho é essa bolinha bem redondinha que nós temos, e ela é protegida quando nós fechamos os nossos olhos, e ele pede para Deus guardar ele como a menina do olho. Ele pede para que seja escondido debaixo de suas asas. Asas aqui simboliza a proteção. Então, ele, quando faz essa petição para Deus, ele tinha certeza que se ele estivesse debaixo da proteção de Deus, nada o atingiria. Eu, quando vejo esta palavra, esconde-me à sombra das tuas asas, no Salmo 91 também tem essa expressão. Nós conhecemos no campo que mais tem criação de aves, tipo galinhas, e elas se deitam sobre seus ovos, dali saem os filhotinhos, e ela sempre está ali protegendo. Se vem um gavião, ela tem uma linguagem que ela conversa com seus filhotes, que eles correm tudo para debaixo das asas dela. Ela protege. Se começa a cair uma tempestade, ela, coitadinha, abre as asas. Ela pode ter uma dúzia de filhotinhos, que eles podem estar até bem grandinhos, dos 5, 10 centímetros, mas eles se enfiam, se ajuntam todos tão bem juntinho debaixo das asas dela, que eles não se molham. Falo isso para você porque tenho conhecimento, já morei em fazenda, presenciei essas cenas de uma galinha protegendo os filhotinhos. É lindo demais. E Deus, quando fala debaixo das suas asas, é a proteção de Deus, é o manto de Deus estendido sobre nós, é a couraça que Ele coloca, é um escudo, é uma muralha de fogo, para que o inimigo das nossas almas não nos alcance, e os nossos inimigos materiais também caiam na própria rede, no próprio laço que estiver armando contra mim, contra você. Davi aqui, ele estava confiando em Deus e ele estava atravessando um problema sério. Davi era um homem de guerra. Ele viveu muitas guerras, muitas batalhas, e tinha batalhas tão pesadas que só por Deus é que ele venceria. Aqui o texto não descreve qual a aflição dele, se era uma batalha travada, que ele precisava mais de Deus para ser livre dos dardos que fosse lançado contra ele, ou outro problema qualquer. Mas continuou
a palavra do Senhor, dizendo, a palavra de Davi com Deus, Davi conversando com Deus. Todos os ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Ele pede ao Senhor que esconda debaixo das suas asas, dos ímpios, dos que oprimiam ele, dos inimigos mortais que andavam cercando ele. Ele continuou, na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Na sua gordura, quer dizer, na sua abundância, a pessoa orgulhosa, você conhece. Elas são pessoas avarentas, são pessoas soberbas, são pessoas prepotentes. E aqui, Davi está pedindo, Senhor, livramento dessas pessoas, que eles não se fartavam de nada, não se fartavam, mas oprimia as pessoas pequenas. E continuou, andam-nos agora espiando, os nossos passos, fixam os seus olhos em nós para nos derrubar por terra. Para nos derrubar por terra. Parecem-se como um leão que deseja arrebatar a sua presa, como um leãozinho que se põe em esconderijo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-os, livra minha alma do ímpio pela tua espada. Ele está pedindo, Senhor, para livrar ele desses inimigos pela espada de Deus. Ele aqui não estava confiando na força do seu braço, ele estava confiando na força da mão direita de Deus. E ele continuou dizendo, para Deus guardar ele dos homens com tua mão, Senhor, dos homens do mundo, quer dizer, dos ímpios, cuja porção está nessa vida e cujo ventre cheio do teu tesouro oculto, quer dizer, das suas riquezas escondidas. Seus filhos estão fartos e estes dão o seu sobejo às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face, a tua justiça, Senhor. Eu me satisfarei da tua semelhança quando eu acordar. Aqui nós podemos perceber que Davi estava numa vigília da noite. Ele estava numa vigília porque, ainda que ele dormisse um pouco, ele ia acordar satisfeito com a proteção de Deus. Ele ia acordar agradecido a Deus. Amigos e amigas, nós temos que confiar em Deus sem vacilar. Temos que ser parecido com o rei Davi,
copiar os exemplos dele, nos afastar das pessoas ímpias. Nunca devemos sentar na roda de escarnecedores. Nós devemos estar cada dia mais perto de Deus. Porque, meus amigos, minhas amigas, os inimigos que nos desejam derrotar a nossa fé, derrotar a nossa reputação, derrotar a nossa vida, são muitos. Aquele que sorri para você, mas deseja sua queda, que tem o coração podre de inveja, que dentro do seu coração mora tudo enquanto é bicho peçonhento, que ele deseja contra você. Mas que o nosso Deus, em quem nós confiamos, ele é um escudo, ele é a nossa coraça, ele é um muro de fogo ao nosso redor. E além do mais, ele tem designado anjos para nos guardar. Anjos. Tem muita gente que, quando se fala em anjo, acha que não pode. Mas você vai ver a palavra de Deus falando, se não me falha a memória, é Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os guarda e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Além de Deus inclinar o seu olhar para ver a minha dor e a sua dor, inclinar os ouvidos para ouvir o meu clamor, ele ainda envia anjos. Ele envia anjos poderosos para lutar aquela batalha que eu e você, com a força do nosso braço, jamais venceríamos. Com a força do nosso braço, nós seríamos derrotados. Porque o próprio Cristo falou: sem mim nada podeis fazer, nada. Sem Deus, somos como poeira no chão. Sem Deus, não somos nada. E ainda mais, corremos grande perigo de ser pego no laço do inimigo. Quando você serve a Deus com sinceridade de coração, é tanto inimigo que você tem que você não tem ideia. Nós estamos rodeados de grandes testemunhas. Que testemunhas são essas? Os inimigos ocultos, os espíritos das trevas, que estão de olho para ver onde falhamos, para nos acusar diante de Deus. Estamos também rodeados de pessoas falsas e fingidas, que às vezes tem até dentro da própria família, que não te quer bem nem um pouquinho. Muitas vezes você sofre uma inveja, não pelo que você tem. Aquela pessoa tem inveja de você porque ela quer que você não tenha nada. Ela quer te ver no pó. E ao mesmo tempo, ela queria ser você e ter tudo que você tem. Essas são as pessoas invejosas. São perigosíssimas, porque a inveja levou Abel a matar o seu
levou a Caim matar o seu próprio irmão Abel. A inveja é pior do que a obras feita às ocultas. É a Bíblia que fala, palavras do Senhor. É pior do que macumbaria. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos buscar a proteção em Deus enquanto podemos achar. Vamos ficar atentos, porque Jesus está voltando. Todo sinal que Deus prometeu através da pessoa de Jesus Cristo e da palavra dele está se cumprindo. Nós veríamos no final dos tempos coisas tão horríveis que era quase impossíveis de acreditar. E que haveria guerras e rumores de guerra. Que havia um caos total em todas as nações. Havia degradação moral. Havia tudo de ruim que esse mundo está oferecendo nos dias de hoje. Meu amigo, minha amiga, a qualquer momento Jesus pode ordenar os anjos para soar a trombeta. Veio no meu coração dar um testemunho aqui, mas o tempo acabou. No próximo vídeo, você não perca, porque eu vou dar um testemunho de uma visão que Deus me deu sobre a volta de Jesus. Quero dizer para você, meu amigo, o dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais que Jesus falou estão todos se cumprindo. E Jesus vai voltar na hora que o mundo tiver um caos, porque ele vai pegar a sua igreja, os que estiverem vivos, vai levar com ele para o paraíso. Mas os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão para encontrar com ele nos ares. Vamos estar preparados. Estejamos preparados, porque esse evento não tardará. Está mais perto do que o amanhecer do amanhã. Nós temos que viver o aqui e agora, sem preocupar com o amanhã, mas sim estar preocupado em estar fazendo a vontade de Deus, em estar ligado com Deus, até mesmo quando estamos dormindo. Porque quando dormimos pensando em Deus, os anjos do Senhor nos traz sonhos maravilhosos e nos traz revelações do céu. Amém? Vamos orar? Meus amigos, minhas amigas, recordando você, dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilha, comenta. É uma alegria ter você por aqui. Você é a razão do canal @mariajosé.oficial existir. Sem você não haveria razão de estar aqui. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ouvido, tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos dado saúde. Te agradecemos pelas lutas, porque nós vamos vendo na tua palavra que todos os servos teu enfrentaram batalhas, mas foram mais que vencedores. E assim nós seremos também. Deus Pai Todo-Poderoso, visita, Senhor, nesse momento, eu te peço, as nossas criancinhas, que muitas sofrem
por ignorância de pais, ignorância de educadores, que querem que uma criança inocente pense igual adulto, age igual adulto. Deus proteja essas crianças dos adultos maldosos, proteja os adolescentes, proteja os jovens para não entrarem em maus caminhos, proteja os idosos que sofrem com desprezo de familiares, proteja, Senhor, aquele idoso que está lá no asilo, que o filho nem lembra, num dia qualquer, e lá dá um abraço. Mas aquele idoso um dia foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, e hoje ele se torna como uma criança dependente de cuidados. Que Deus queira que você e eu nunca chegamos no nível de desprezo, de cair em um asilo e viver desprezo até o fim. Porque o Senhor é bom, o Senhor guarda os teus. Senhor, eu te peço por aqueles que estão ali no asilo, abandonados por a parentela, que o Senhor consola o coração daqueles idosos. Meu Deus, agora eu te peço por todos que se encontram num leito de hospital. Meu Deus, vai agora ao encontro daquele que está sofrendo dores. Vai ao encontro, Senhor, daquele que está desenganado do médico. Vai ao encontro, Senhor, daquele que não sabe o que fazer porque não tem o dinheiro para comprar o remédio. Porque o Senhor faz maravilha, o Senhor salva, cura, batiza com o Espírito Santo, mas o Senhor deixou a ciência, deixou os médicos, e o remédio vem da ciência, muitos morrendo por falta de um remédio, por falta de poder fazer um exame. Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Estamos vivendo um mundo, Senhor, pior do que Sodoma e Gomorra. Pior porque hoje a população mundial é muito grande, a maldade multiplicou por milhares, mas o Senhor está de olho na raça humana e por isso o Senhor vai proteger os teus. Nós confiamos no Senhor, nós cremos na tua misericórdia. Te peço, Deus, que vai de encontro a todos os professores, todos os educadores. Abençoe a cada um, abençoa todas as autoridades civis e militares, abençoa todas as corporações de todos os níveis. Abençoa, Senhor, os governantes de cada país e aqueles que estão na iminência de governar. Que haja mais paz, que haja menos ganância, que haja menos luta por poder, porque poder só o Senhor tem e pode dar aquele que o Senhor quiser. Senhor, meu Deus, proteja todos que estão na iminência de governar, seja com cada um, seja com aquele enfermo que está sofrendo tremendamente agora, sem esperança, seja a esperança e a cura de cada um. Meu Deus, abençoa nossos vizinhos, abençoa, meu Deus, as nossas ruas, abençoa, Senhor,
os motoristas que estão no trânsito, dando livramento, dando sabedoria na condução dos seus carros ou das suas motos. Abençoa todos os aviadores. Abençoa, Senhor, todo o meio de transporte que existe, para que tudo siga sobre o teu comando. Meu Deus, seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, tenho que dizer para você a maior verdade do mundo. Jesus te ama. Amém? Jesus te ama antes que você e eu viesse ao mundo. E até a próxima reflexão. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amém?